Pessoal, então vamos recordar alguns conceitos que nós aprendemos hoje nessa aula a respeito de Platão. Então vamos para o nosso primeiro exercício aqui. O trecho a seguir do diálogo platônico Fédon concerne ao modo de aquisição do conhecimento. É preciso, portanto, que tenhamos conhecido a igualdade antes do tempo em que vendo pela primeira vez objetos iguais. Observamos que todos eles se esforçavam por alcançá-la, porém, lhes eram inferiores. Platão. A partir do fragmento apresentado, marque a alternativa que expressa corretamente o pensamento de Platão sobre o conhecimento. A. Platão distingue uma realidade inteligível e outra sensível. O conhecimento de todas as coisas só é possível porque as percepções advindas dos sentidos desencadeiam a reminiscência das formas inteligíveis, apreendidas pela razão antes do nascimento. Então, portanto, essa alternativa, nossa, primeira a letra A já é a alternativa correta, porque ela corresponde àquela teoria da reminiscência que nós aprendemos então nessa aula de hoje. Vejamos as demais alternativas, o que estaria errado nessas alternativas. Vamos lá. B. Platão não distingue a realidade inteligível de outra sensível. Então aqui nós já identificamos o erro nessa alternativa, afirmando que Platão não distinguiu essas duas realidades. Então, como nós vimos, há uma distinção clara feita por Platão entre o mundo inteligível e o mundo sensível percebido pelos sensores, como nós vimos. Letra C. Platão distingue duas ordens de realidade, o mundo sensível e a alma. O conhecimento de todas as coisas só é possível porque as sensações informam a alma sobre o mundo sensível e, a partir disso, formam a reminiscência. Então, não há uma correlação para Platão entre mundo sensível e alma. Há uma correlação entre a alma e o mundo inteligível. As duas são metafísicas. Então, portanto, não há nenhuma relação entre sensibilidade e alma. Então, vamos para a letra C agora. Ó, Platão distingue duas ordens de realidade, o mundo sensível e a alma. O conhecimento de todas as coisas só é possível porque as sensações informam a alma sobre o mundo sensível e, a partir disso, formam a reminiscência. Então, como nós vimos nessa aula de hoje, não há uma correlação entre sensibilidade e alma, mas sim entre o mundo inteligível e a alma. Então, não são os nossos sentidos que informam a alma o que ela já vivenciou antes. Então, portanto, a alternativa C, ela não é verdadeira. Vamos para a letra D. Platão distingue duas ordens da realidade, o mundo sensível e o mundo dos deuses. O conhecimento só é possível porque a alma concebe uma informação divina antes que tenha percebido os objetos sensíveis, pois todo o conhecimento vem dos deuses. Então, percebam vocês que aqui na afirmação D parece que o Platão retoma os mitos lá como forma única e exclusiva de construção do conhecimento. Para este filósofo, então, não são os deuses que nos informam, mas sim a nossa inteligência, a nossa racionalidade, o mundo inteligível. Então, portanto, nesse exercício, a nossa alternativa correta, ficamos com a primeira, a letra A. Vamos para o exercício número 2, então. No exercício número 2, nós temos, então, um exercício da Universidade Federal Fluminense, que diz o seguinte: segundo Platão, as opiniões dos seres humanos sobre a realidade são quase sempre equivocadas, ilusórias e, sobretudo, passageiras, já que eles mudam de opinião de acordo com as circunstâncias. Como agem baseados em opiniões, sua conduta resulta quase sempre em injustiça, desordem e insatisfação, ou seja, na imperfeição da sociedade. Em seu livro A República, ele então idealizou a sociedade capaz de alcançar a perfeição, desde que o seu governo coubesse exclusivamente aos guerreiros, porque somente eles teriam força para brigar por todos e agirem corretamente. B. Aos tiranos, porque somente eles unificariam a sociedade sob a mesma vontade. C. Aos mais ricos, porque somente eles saberiam aplicar bem os recursos da sociedade. D. Aos demagogos, porque somente eles convenceriam a maioria a agir de modo organizado.
e aos filósofos, porque somente eles disporiam do conhecimento verdadeiro e imutável. Então a nossa alternativa correta é a letra E. Como nós vimos nessa aula de hoje, o Platão ele idealiza uma sociedade perfeita, a Calípolis, em que estaria no topo da nossa pirâmide social lá que eu esbocei para vocês, os filósofos, que por serem conhecedores aplicariam de maneira mais eficiente a administração da coisa pública, a polis. Os guerreiros estariam numa segunda camada, como nós vimos, e numa terceira os trabalhadores braçais. Lembrando vocês que isso decorre da reminiscência platônica, da anterioridade da alma de cada um desses sujeitos, e que nessa anterioridade haveria uma predisposição em cada uma dessas almas a ocupar melhor aquilo que seria desenvolvido por cada uma delas. Pessoal, por hoje encerramos então a nossa aula de filosofia. Eu vejo vocês nas próximas aulas e bons estudos aí para todos vocês. Abraço!